Essa aula é de hiperlink, a gente vai aprender como fazer ligações das páginas. Essa é a agenda da aula. Então, o que são hiperlinks? São ligações que existem de uma página para outra página, de uma página para um site. Então, você está aqui no site do Google, por exemplo, aí visualizou vários resultados da sua pesquisa. Quando você clica em um resultado, você é levado para esse site. Então, você clicou em um determinado resultado aqui, né? E aí ele te levou para uma outra página. Então, isso aqui é um hiperlink, a gente consegue navegar pela internet a partir daí. E o termo hiperlink, ele vem justamente do termo de navegar. Então, a gente tem âncoras. Vou deletar isso aqui só para mostrar aqui os âncoras. Para trabalhar com hiperlink, a gente vai trabalhar com um âncora. A lógica do âncora de um barco. Quando levanta a âncora, você é levado para um outro lugar. Bom, então como é que você faz para trabalhar âncoras com HTML? Então, basicamente é uma tag, marcação de A, de âncora. Essa tag é de display inline, acho que isso não vai fazer tanto sentido agora, mas enfim. Então, essa tag aqui, você vai colocar o texto dentro dela e automaticamente ela vai poder levar você para um outro lugar. Porém, você vai precisar usar esse atributo aqui, href. Então, com esse atributo, você vai dizer qual é o lugar para onde eu vou. Então, a partir desse valor que for colocado dentro do atributo, você vai ser levado para um outro lugar. Então, por exemplo, aqui é um link externo para um site do Google. Você coloca aqui, esse código aqui resultou nisso aqui. Quando a gente vai fazer uma página do zero sem ter nenhum CSS, então ela vai ficar com o link, e essa página não foi visitada, o link vai ficar azul. Se a página já foi visitada, o link vai ficar roxo. É um padrão do navegador, tá? Quase todos os navegadores seguem esse padrão. Então, nesse caso aqui, como eu já tinha entrado no site do Google, quando eu fui fazer esse link na página, ele ficou com cor roxa, tá? Perceba que aqui eu coloquei tudo maiúsculo, tá? Não é algo interessante para se usar. E aqui, por padrão, também o link ele já fica com um underline. Então, é interessante também ter consciência de quando a gente for trabalhar com HTML, CSS, a gente não colocar o underline de forma indiscriminada, né? Basicamente, a gente só usa o underline quando for um link, para a pessoa ter essa consciência e, é link, então tá com underline. E também, assim, não se usa muito o underline, o sublinhado, para menu. Por quê? Porque já está na cara que aquilo ali é clicável. Então, umas dicas aí de usabilidade, né, dentro do site. Aqui eu coloquei um link gigante, que é só para mostrar, na verdade, como funciona. Mas se você quer fazer um link para o site do Google, você só precisa colocar Google, tá? Não precisa colocar link externo para o site do Google. É só para exemplificar. Então, um outro exemplo, só que é um link interno para uma página que está dentro do próprio site. Então, você tem o quê? O que é site, né? Relembrando. Eu tenho uma página aqui, uma página inicial, uma página de projetos, uma página de contato, uma página de, sei lá, serviços ou sobre. E aí você tá aqui, ó. Aí você, quando clicar, você quer ir para essa página aqui. Aí você só precisa colocar o nome do arquivo. Lembrando que esse nome do arquivo precisa ficar na mesma pasta do arquivo que você está desenvolvendo. Então, esse arquivo aqui, que tem esse código aqui, precisa estar na mesma pasta do Windows, tá? No caso, Linux, enfim, Mac, deste arquivo aqui. Esses dois arquivos são diferentes. Pode fazer o link para a mesma página? Pode, mas não faz muito sentido, né? Então, ele vai ficar dessa forma, esse link aqui. E o que pode ser clicável dentro da página? As imagens. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei o site do Pinterest, que quando eu clico nas imagens, nessa imagem aqui, por exemplo, ele vai abrir um modal aqui no meio, para colocar essa imagem no meio. Como é que faz o modal? Eu posso usar JavaScript, que é mais prático, posso usar só CSS, a gente vai ver mais na frente. Tá? Ou eu posso colocar essa imagem abrindo uma nova página, que eu só coloquei esse exemplo aqui. Títulos, eu posso colocar uma hiperlink no título, né? Nesse caso do título do site do IF, ele tem uma imagem também. Mas eu posso colocar só se for em formato de texto. E por padrão, o título principal do site, ele vai me levar para a página inicial, que seria um link interno, né? Que aí seria index.html.
palavras em um parágrafo. Então, eu tenho um parágrafo aqui, coloquei esse exemplo, e aí eu tenho uma palavra específica. Interessante que essa palavra, ela fica, esse termo, né? Fique sublinhado. Por quê? Porque eu tenho que saber que aquilo é clicável, né? No momento que eu estou num texto, eu preciso saber, tem que ter um diferencial nele. Como é que eu vou saber que esse aqui é clicável, por exemplo? Então, às vezes as pessoas colocam só mudança de cor. Eu acho mais efetivo colocar mudança de cor e o underline. Underline para menu, não acho que seja não é imprescindível. Mas no caso nesse exemplo aqui é importante porque melhora a usabilidade. Então, um exemplo de uma lista que eu coloquei, né? Uma lista. Nesse caso aqui, a lista eu posso colocar o sublinhado. Bom, sintaxe. Sobre a sintaxe do âncora, o que é correto, né? Então, aqui eu tenho o H1, eu vou colocar o âncora, vou colocar o texto, fechar o âncora, fechar o H1. Não posso fechar H1 depois fechar o âncora, né? Porque aí eu ia sobrepor tags, correto? É dessa forma. Então, aqui eu tenho, ele envolve, né? Outro exemplo aqui da sintaxe, eu posso colocar um parágrafo, eu posso colocar texto aqui, né, também, aí eu posso colocar aqui, ó, o texto dentro do âncora e depois eu coloco mais texto. Um exemplo do LI eu coloco LI, coloco o âncora, coloco o texto, fecho o âncora. Posso colocar mais texto aqui e posso colocar mais texto aqui também. Tá? O que é errado? Errado é fazer assim, ó. Coloco o âncora e depois coloco H1, texto no meio. Fecho o âncora. Por que isso é errado? Porque essa tag de âncora é uma tag chamada inline. E essa tag de H1 é uma tag chamada block. Isso aqui é para ser um B. Block. Enfim, block. B-L-O-C-K. Tá? Como ela é em bloco, ela é como se perceba, é como se você tentasse colocar bloco, é como se você tentasse colocar uma caixa muito grande dentro de um saco pequeno. Então não cabe, é como se não coubesse. Tá? Então, fazendo uma analogia bem pé dura aí, é meio isso. A mesma lógica para o parágrafo, tá? A tag de âncora é uma tag inline e a tag de parágrafo é uma tag em bloco também. Então, ela precisa ficar externa. Mesma coisa para o LI, certo? O LI também é em bloco. E o âncora, como já foi dito, ele é inline, ele precisa ficar dentro. Perceba, vou fazer a analogia de novo. É como se o âncora fosse um saco plástico, um saco de supermercado. E essa tag em bloco fosse como se fosse uma caixa de papelão, né? Então, você colocar uma caixa de papelão dentro de um saco, dependendo do tamanho do saco, pode ser que não caiba, né? Primeiro. Mas nesse caso aqui é um erro de sintaxe. Lembrando que é o seguinte, se você for tentar fazer o teste, ele vai funcionar, isto é, e vai ser exibido no navegador, mas está correto, está incorreto. Então, vamos trabalhar da sintaxe correta, né? Lembrando daquele tripé que eu já falei. Boa programação, boa sintaxe e semântica. Então, o estado do link, aí aqui essa parte é do CSS, né? A gente tem vários estados, os mais usados são hover e visitado, tá? Aí tem o link e o active também. O link é meio que o padrão do link não visitado. Então, quando o link do site está não visitado, ele vai ficar assim. Quando ele está visitado, eu vou mostrar aqui. Quando ele está visitado, aí a gente pode definir um CSS específico para ele aqui, ó. Ah, eu posso tirar o roxo, posso tirar o roxo. Poucas pessoas fazem, tá? Esse efeito aqui. E esse efeito, essa subclasse do CSS, lembra, deixando claro que aqui são dois pontos, tá? Diferente do que a gente já tinha visto. Também pode ser usado para outras tags, tá? Porém, assim, dependendo da tag, dependendo do efeito, é um negócio que vai dar a entender para o usuário que aquilo ali é clicável. Então, tem que ter cuidado na hora de usar. Então, o hover aqui, ó, quando eu passar o mouse nesse link, ele vai ficar com background amarelo. Quando eu clicar, ele vai ficar turquesa. E depois que ele está visitado, ele vai ficar com a cor cinza. Vou mostrar aqui esse vídeo.
Toda vez que eu coloco o vídeo aqui, ele fica meio bugado, meu MP4, mas vamos tentar, não sei como ele vai ficar. Então, ó, por padrão, ele vai ficar o verde. Aí depois, passou o mouse, ele vai ficar com fundo amarelo, ó, só o fundo amarelo. Daí depois, quando eu clico, ele vai ficar, ó, com fundo turquesa. E aí, por último, quando ele tá clicado. Eu não sei se vai dar pra ver. Quando ele tá clicado, ele vai ficar com a cor cinza, a cor do texto. Pronto, ficou. Cor do texto cinza. Bom, aí vamos fazer o menu, né? Então tá aqui o menu do site, eu vou colocando o CSS aqui para vocês verem. Aqui tem uma lista com 5 itens. E aí, ó, eu vou colocar um float left para cada item desse ficar um do lado do outro, para fazer o menu horizontal. Aí depois eu vou tirar os bulletzinhos da lista para ela ficar sem aqueles efeitos, né, do grupo. Depois eu vou colocar um tipo da fonte, alterar o tamanho do texto, tirar o sublinhado, como eu já falei no menu, não é necessário. Alterar o espaçamento entre os itens, então vou colocar um pairing aqui de 10px. É bom não usar px, tá? Usar rem. No caso vai ficar um rem. Depois eu vou alterar a cor do texto dos links. Vou colocar um espaço, uma borda na parte de baixo, então essa borda tá aqui, ó. E quando eu passar o mouse, ele vai ficar com essa corzinha meio roxa. Então passei o mouse aqui em projeto só para ver, tá bom? É isso, até mais.